Boa noite, galera. Mais uma vez, agradeço a vocês que estão aqui hoje nos assistindo ao nosso primeiro podcast. Estamos inaugurando o podcast Voz do Transporte. Foi uma luta para começar, para chegar aqui. Não é fácil, galera, mas Deus, nosso Pai, nos ajudou. Estamos aqui agora mostrando para vocês que o transporte agora tem voz. O transporte agora tem vez. Isso aqui é uma conquista nossa. Todos os problemas vão ser resolvidos através daqui. Iremos dar início. Está conosco hoje, nos auxiliando, né, nos ajudando, Sérgio Madruga, nosso amigo, né, fiel do TEC já de muito tempo. Né, Madruga? Leco, eu te agradeço aí pelo convite, né, de participar desse primeiro programa aí, né, da Voz do Transporte, e estar representando essa galera aí que está ansiosa aí para resolver essa problemática toda nossa aí, muitos problemas, né, é ansioso aí por alguém que represente, alguém que traga a voz deles aqui para ser ouvido por essa multidão aí de políticos, né, de passageiros, né, e que a gente possa trocar essa ideia de dizer quais são os problemas, quais são as dificuldades, né, quais são as dificuldades que a gente tem. E por isso que eu te agradeço, Leco, de você ter me convidado aí para esse primeiro programa, né, e sentindo essa responsabilidade de estar representando essa galera aí. É uma honra, meu amigo. É uma honra. Eu conheço a trajetória, eu conheço a luta, sei o quanto é difícil tudo isso. Foram 19 anos que eu fiquei no alternativo, né? Então eu conheço a luta de todos ali. Eu sei da luta do STPL, sei da luta do TEC, do STPC, e que não é fácil. Hoje vocês têm um grande problema, né, que é a fiscalização, né? Tem muitas vezes, está vindo de uma forma massacrante, está massacrando mais do que fiscalizando. Mas antes de começar tudo isso, me fala um pouquinho, Madruga, de você, casado, chefe de família, já está há quanto tempo nessa luta? Eu já tenho aí, eu não costumo contar não, né? Mas eu tô desde o começo nisso aí, entendeu? Desde o começo eu vi a legalização do TEC, né? A gente vai explicar o que é isso aí, mas a primeira legalização eu vi, eu já estava rodando. Eu acredito que aí de uns 15 anos para frente eu tô aí, né, nessa luta aí. Eu sou o Sérgio, né? É, esse apelido eu não gosto muito, mas o Sérgio Madruga, né, conhecido aí. O pessoal na rua, né, só me conhece pelo apelido. Né? Mas é isso aí. Então, eu sou casado, tenho meus filhos lá, 3 filhos. E eu batalho aí nessa vida desde a Kombi, agora a van, né? Desde o começo, né? Desde o início. Né? Já estamos já há muito tempo nessa luta aí. Sim, e é engraçado que eu vejo você falando a questão da mesmo do apelido, né? O meu é Leco, né? Ficou Leco. Eu nem sei nem como surgiu esse apelido. Mas surgiu, ficou, eu até gosto dele, diferentemente de você não gostar, mas também ficou, né, Madruga? Mas, Sérgio, o negócio é sério. Você está nessa luta há mais de 15 anos e a gente acompanha toda uma evolução que teve no sistema e o que dá para perceber é que o TEC ficou paralisado. Né? O TEC, até onde a gente sabe, né, onde eu sei, né, o TEC começou em 2002, né, com o antigo prefeito César Maia, né, onde foi em lei, né? Foi em lei, a lei 3.360, onde oficializou o transporte alternativo. Né? Então, de lá para cá, teve a criação do STPL, que passou por cima do TEC. O TEC ficou parado, o STPL começou a querer avançar, porém ficou desatualizado. O TEC hoje não tem nem a máquina, né? Como é que vocês conseguem trabalhar hoje sem a máquina? Como é que é isso? O passageiro quer entrar, quer pagar no cartão do Vale Transporte, que deveria ser aceito. Vocês querem aceitar, mas não tem a máquina, porque a máquina não chegou até vocês. Como é que está sendo isso? A gente parece até que é vítima de algum preconceito, né? É o sistema de transporte que ficou para trás. É o inaugural, né? Que começou com tudo, mas ficou para trás, ficou esquecido, né? A partir do STPL, as atenções todas mudaram, né? E esse sistema foi sendo empurrado para uma área só da cidade inteira e sem as inovações, né? Então, o passageiro hoje, ele quer viajar, ele tem seu Rio Card, seu bilhete único, e ele, quando ele vem apresentar na van para pagar a sua passagem, ele tem aquela resposta negativa,
E logo ele começa a raciocinar que aquela van provavelmente não é legalizada, é pirata, né? E a gente tem as autoridades da cidade do Rio de Janeiro que às vezes falam da van do TEC, da primeira van, como se ela não fosse parte do sistema. E é esse o sentimento que a gente tem quando a gente não recebe os mesmos benefícios. Houve tempo, Leco, que nem a vistoria anual era permitida. Né? O STPL fazia suas vistorias, né? O sistema novo, o sistema antigo era proibido de fazer vistoria. Você não tinha nem o direito de exibir o selo que diz que você é cadastrado na prefeitura. Então, você andava aí pela cidade como se fosse um transporte à parte, um pirata, entendeu? O cara totalmente regularizado e nem o selo da prefeitura ele pode exibir no seu vidro, entendeu? A sensação de incapaz, né? Você está todo ok e é como se não tivesse. E no caso, a fiscalização, vocês tinham livre acesso no município do Rio de Janeiro. Hoje não tem mais. Quando foi criado, né, o sistema STPL, parece que teve uma divisão, né, de áreas, né? P1, P2, P3, P4, P5. E dentro dessas áreas o TEC já não poderia mais operar, ou seja, vocês foram acuados a um único espaço, né, da Zona Oeste, ao qual vocês não podem mais avançar. Eu vejo que nas linhas de Campo Grande, que é a atual até que você também faz, né, vocês não, hoje estão sendo proibidos de chegar até Coelho Neto. E o passageiro não tem nem o transporte urbano também que ajude eles a fazer isso. Como é que está sendo essa situação de você saber que pode ir e, ao mesmo tempo, a fiscalização diz que você não pode ir? É complicado, Leco, sabe por quê? De uma hora para outra, né, foi criado esse novo sistema, o STPL, né? E eu acho que algum técnico ou um engenheiro, ou sei lá quem, chegou numa mesa dessa, pegou um papel, né? E fez vários riscos lá. Vamos dividir essa cidade em várias áreas. Aí saiu lá riscando, essa área aqui é a P1, a outra é a P2, e a 3, e a 4, e a 5, e dividiu a cidade em vários riscos. Entendeu? Então o cara que planejou isso aí, ele esquece que o passageiro ele sai da sua casa com destino a um local certo, que seria o local do seu trabalho, o local da sua diversão, né? E um outro local, às vezes, que ele pega o seu transporte não vai até onde ele quer ir, ele tem que saltar numa rodoviária, numa estação de trem, numa estação de metrô, ou ele talvez vá se divertir, ele vai sair, vai no shopping, ele tem a necessidade, às vezes, de ir no médico, né? Tem uma urgência. Então, ele tem que sair da sua casa e tem que pegar o seu transporte e saltar onde ele precisa, né? E, antigamente, ele já saía, vamos dizer, no caso de Coelho Neto, como você citou aí, né? As pessoas que vão até Coelho Neto, ele, às vezes, sai de lá do interior de Santa Cruz. Santa Cruz, Oleco, tem bairros que são estradas, que você chega no centro de Santa Cruz, você pega uma estrada de Santa Cruz até o bairro de Santa Cruz, como se fosse um outro município. É uma estrada muito grande. Você fala aí bairros jesuítas, por exemplo, o bairro João 23, né? Ele é quase colado em Itaguaí, né? E anda-se muito lá. E você não vê ônibus nesse lugar, é só van. Né? E aí o que acontece? Ele pega o seu transporte e às vezes ele trabalha na Tijuca, em Copacabana. Então ele vai pegar o transporte até uma certa área e daí ele vai pegar um outro transporte para poder chegar no seu trabalho. Então ele estava acostumado a pegar o transporte em Santa Cruz e saltar em Coelho Neto. E aí ele vai pegar o metrô e vai seguir lá para Tijuca, Zona Sul. E aí, de uma hora para outra, o camarada riscou lá a cidade toda, rabiscou para lá, para cá, está tudo dividido, está certinho. Agora, o transporte não pode passar daqui, não pode passar dali, e aí ele, na sua função, decide que o passageiro não pode mais passar dali. Entendeu? Ele é obrigado a descer da condição que ele está e ali aguardar uma nova condução, pagar uma nova passagem ou passar o seu cartão novamente, entendeu? Para depois prosseguir para o local que ele precisa ir e ainda nem é o local que ele vai trabalhar. Quer dizer, no final de tudo, o grande prejudicado é a população, é o passageiro. Está entendendo?
Então, no caso, você perdeu o direito juntamente com o passageiro. Ou seja, o passageiro ele não tem condução, ficou refém de quê? Se não tem ônibus, você está ali legalizado para suprir. Você é conveniado, né, ligado diretamente à prefeitura. O prefeito deveria abraçar isso. O prefeito Eduardo Paz, estamos aqui, eu estou ouvindo aqui o que um amigo está falando, e está vendo que está tendo uma injustiça não somente com o motorista, mas sim também com o passageiro. Prefeito. O seu processo de regularização do sistema, acho que falhou um pouco. Poderia dar uma atenção mais para os passageiros daquela área, daquela região, que estão sofrendo muito por não ter condução. Já que não existe um ônibus naquela localidade, seu prefeito, ajude, bota a van que já está lá funcionando. Por que não juntar eles e fazer a operação para que o Rio possa funcionar melhor? Assim como tem outros municípios onde o transporte está funcionando, São João de Meriti, Belfort Roxo, estão tudo funcionando, mas o Rio está com uma deficiência, seu prefeito. Nós contamos ainda com o senhor, porque o senhor é o prefeito, o senhor garantiu isso, e eu creio que o senhor vai resolver, seu prefeito. Mas, Sérgio, foi criado o STPL, né? Até pela P1, pela P2, P3, P4, P5. O que é STPL? Aqui eu entendo, STPL é o sistema público, né, de local, né? E o TEC é o transporte especial complementar. Quando foi feito a questão do STPL, todos eram TEC. Todos eram TEC. Com o contrato que vem, que era apenas de 10 anos, podendo avançar para mais de 10 anos, né, que ainda não foi ainda garantido que vai ter mais de 10 anos de contrato. Isso é a preocupação que muitos me abordaram, tem falado, pô, olha, a gente está preocupado. Nós estamos preocupados porque nada se fala sobre o contrato, nada se fala sobre nada. A licitação 2016 ficou paralisada até hoje, nada. Né? Então está todo mundo contando com isso. O cadastro reserva, Aleco, também não andou, a gente não tem onde cobrar, todo mundo me para e vem falando sobre isso. Eu não sei se você participou dessa licitação também em 2016. Você chegou a participar dessa licitação? Sim, Leco. No caso lá tinham mais de 1.700 pessoas. Mais de 1.700 pessoas sem resposta, Leco. Você acredita nisso? Eu vejo que os assuntos de transporte alternativo, não só da cidade, Leco, estado do Rio, eles são abandonados por políticos. Na verdade, você vem numa trajetória dessa aí de 15 anos, 20 anos de trabalho, você vai vendo o teu prefeito, né, passar a cadeira para o outro, o teu governador passar a cadeira para o outro, o deputado, o próprio criador da lei, o César Maia, né, logo em seguida saiu. Eu não vi mais ele em cargo nenhum público. Então, o que acontece? Um passa a cadeira para o outro já vem com outras prioridades, está entendendo? E aí ele vai deixando aquilo ali para trás. Então, existia lá o projeto lá atrás, que no caso do TEC, isso aí são siglas, né? O TEC seria o transporte por van, né? Ele foi inaugurado, foi uma lei que instituiu, porque o transporte já existia, na verdade, aí era muito massacrado pela fiscalização, e aí era um clamor da galera de pelo menos ter uma legalização. E aí foi instituído lá o TEC, se legalizou, e aí veio uma tranquilidade, porque o cara tirava os seus documentos, né? E aí tinha lá sua pastinha de documentos, e não precisava mais se preocupar com fiscalização. Né? Aí o que acontece? Ele vai vendo os seus direitos sendo esquecidos. Que depois que ele inaugura lá o seu transporte, aí já vem, sai aquele prefeito, sai aquele governador, e aí vem o outro. Aí esse cara já não tem muita amizade. Aí, né, ele fala, vamos esquecer esse cara aí, vão dar voz para outros. E aí você vai vendo o seu direito ficando para trás. E na cidade de Rio de Janeiro acontece muito isso com o transporte. O órgão que te dá a licença é um, e o órgão que te fiscaliza é outro. E não tem comunicação de um com o outro. Você está entendendo? Aí o que um te dá de autorização, o outro vai cobrar lá, ele não sabe se está certo, se está errado. Né? E ele quer te massacrar. Eu costumo dizer, Leco, que a nossa fiscalização ela é predatória. Ela vai destruindo aos poucos. Está entendendo? Aí vai, fiscaliza, destrói um pouquinho, fiscaliza, destrói mais um pouquinho, e aí você vai chegando numa hora que você vai ficando tão sufocado,
que você já não consegue manter aqueles documentos em dia, entendeu? E aí, a partir disso, eles brincam contigo, que você já está começando a ficar errado, e aí você, na verdade, é marginalizado, entendeu? Eu passei em Coelho Neto, há uns 5 dias atrás, aproximadamente, eu vi uma fila gigantesca. Gigantesca. Eu parei meu carro, eu vi aquela fila, perguntei, conversei com um e outros passageiros. Né? Eu ia até fazer uma entrevista, mas o meu tempo estava corrido. E eu vi, eu pude sentir na pele o que os passageiros sentem ali. Realmente não tem. O transporte alternativo começou assim, da inoperância dos ônibus. Por causa da inoperância. Isso foi na década de 1992, por essas datas de 92. E interessante que ao invés, começamos a ter um progresso e depois começou a desandar. As empresas hoje fecharam com esse mesmo projeto do prefeito, né? E ficou somente as vans. Hoje, devido à pandemia, tudo aumentou, o diesel aumentou, correto? Praticamente dobrou. Como é que é hoje você saber que você está ali, não pararam nem na pandemia, porque eu vi as vans rodando na pandemia, sempre ali levando o passageiro até o seu destino. Se a van para hoje, acho que para o Rio de Janeiro, então. É uma verdade, Leco. A gente começou a ver isso nas grandes greves que tinham lá atrás de ônibus. Que as empresas de ônibus têm muito problema com seus funcionários, né? Então, várias vezes a gente via greve de ônibus. E antigamente, o ônibus parava, a pessoa não conseguia mais se movimentar, não conseguia sair de casa. Então, nas greves de ônibus, depois que a van começou a ser regularizada, quase não se sentia falta de ônibus. O ônibus parava, mas a pessoa, mesmo com a demora, né, que está esperando o ônibus, não vem mais, ele conseguia ir para o local que ele precisava de van. E aí você começou a ver que a van, ela passa a ter um atendimento de todos os horários. Você está entendendo? Uma van, ela chega a ter 2, 3 motoristas. E ela consegue cobrir os 3 turnos do dia. Né? O ônibus já não faz isso. O ônibus ele chega aí até meia-noite, aí já começa a recolher, aí fica um ônibus na madrugada rodando de 2 em 2 horas. Aí a hora de começar de novo já é 4h30, 5 horas da manhã. Tem gente que sai de casa 2h30, 3 horas da manhã, entendeu? E aí ele encontra esse vácuo. É um vácuo que foi coberto pela van. Porque a van ela vai trocando de motorista. Então uma van, ela consegue atender os horários todos do dia. E ela está lá. O Leco, você sai na rua 2 horas da manhã, a van está lá. 4 horas, a van está lá. Meio-dia está lá. À tarde está. E está o dia inteiro e todos os dias. É sábado, domingo, feriado. Todo santo dia a van está lá. Está entendendo? Sempre presente. Sempre presente. E é o que aconteceu aí no terminal de Coelho Neto, como você comentou aí. Né? Essas filas, elas são geradas pela proibição da van chegar até lá. Né? Então, é uma luta de gato e rato, é o que eu digo. Né? Na verdade, a linha ela só é permitida até Deodoro. Entendeu? E aí o que acontece? Quando o camarada tenta chegar em Coelho Neto, ele é impedido pela fiscalização. Né? E o passageiro, ele vem do seu, né? Ele trabalha na Tijuca, Copacabana, ele consegue pegar um metrô, ele está pensando que ele vai saltar lá no terminal de Coelho Neto e vai ter o transporte para levar ele para casa. E aí ele chega lá, ele já não encontra a van que está proibida. Né? E aí quando ele vai correr para o ônibus está cerceando, né? Não tem aquela quantidade de ônibus necessária para carregar aquela quantidade de passageiros que está lá. Aí o ônibus chega daqui a 15 minutos, aí acabou de chegar a lota, aí já fica um montão que já chegou no metrô seguinte, e vai criando aquela fila, e o camarada vai esperando 1 hora, 2 horas, e fica assim, um serviço precário. Eu acredito que seja para que o ônibus saia sempre lotado. Né? E esse é o grande objetivo. E você esquece do benefício ao passageiro, né, o Leco? Sim, e você sabe que existe uma regra, né, específica pela SMTR, que é a quantidade de veículos, que é para justamente isso, atender a demanda dos passageiros. Isso é tanto o ônibus quanto para a van. Ou seja, a van, dentro do contrato, né, do TEC, se você for ver lá, você vai ver o quê? Ele dizendo que você tem que atuar 100%.
E se você não tiver o 100%, se faz necessário que cubra. Quando não há o ônibus, o TEC sempre supriu. E nunca teve essa situação de ser afastado. Por exemplo, você está me dizendo que a fiscalização está barreirando vocês de passar para Culineto. Mas eu te pergunto, que documento, que base legal, da onde tirou isso? Da onde surgiu essa questão? Que código é esse? Que diz que vocês não podem avançar se vocês estão dentro de uma lei. Um decreto ele não sobrepõe sobre uma lei. Então, se vocês estão pautados dentro de uma lei que é 3.360, que diz que vocês são livres de atuação no município, como pode uma fiscalização, senhor prefeito, dizer que o trabalhador não pode cumprir a sua jornada, o seu trajeto? Que base legal tem essa fiscalização para dizer que o trabalhador, o operador do transporte alternativo não possa chegar até o trabalhador que está lá contando? Quer dizer, então, que ele leva num horário e no outro ele não leva. Ele passa de um horário e o passageiro fica lá esperando contando. O ônibus não chega e a van não pode chegar até lá. Senhor prefeito, qual é a base legal que a fiscalização tem que eles não possam ir? Eu gostaria de ver esse decreto, alguma coisa que esclarecesse tanto para o motorista quanto para o passageiro que eles não podem atuar. Eu queria uma explicação sobre isso, porque você está entendendo, ô Sérgio? Hoje o que acontece é que vocês não tinham voz. Vocês não tinham um canal direto para vocês fazerem a denúncia. Até das irregularidades, às vezes, que vocês sofrem, vocês não têm como denunciar isso. Isso é alarmante. Né? Esse programa foi voltado justamente para isso, para que vocês pudessem se expressar, para que vocês pudessem falar, eu estou aqui, me ajuda, roupe, que vocês estão sendo abatidos. Vocês são guerreiros, soldados ali, dia após dia. E o que nós vimos hoje, que nós estamos vendo hoje, é um problema que foi gerado não por vocês, mas uma má administração pública do executivo, onde colocou o trabalhador contra a parede, tirou os seus direitos legais. Isso foi um direito adquirido. Vocês passaram por todos os trâmites legais de uma concorrência para estar operando hoje. Então vocês, como é que é isso? É uma pergunta que vocês se fazem todos os dias. Mas hoje a indignação é notória, olhando para você. Mas, Sérgio, qual o maior apelo hoje que você faz para os seus amigos, para o prefeito? O que vocês precisam hoje para trabalhar? Leco, isso aí é uma coisa muito complicada, né? Porque o trabalhador, ele quer trabalhar, né? Esse é o grande objetivo dele. Sai, né, para o seu trabalho, quer ganhar o seu pão, né, e levar para sua casa. Aí o que acontece? Você, a cada dia, é surpreendido por uma regra nova, né? E você que é motorista, o cobrador, ele não tem muita ciência do que aquilo ali tem de legalidade, entendeu? Então surge um decreto novo, a prefeitura hoje trabalha muito com essas comunicações internas, né? Manda comunicação para a linha, aí diz, a partir de amanhã vamos fazer assim, e tem que ser a regra tal, e não pode fazer isso, não pode. E aí você não sabe o que dali, o que é legal, é certo fazer, o que não é, você só sabe que você tem que passar a obedecer aquilo ali. Então você tá se acostumando hoje a trabalhar de uma forma, daqui a pouco surge lá aquela comunicação, o decreto, a lei, aí o cara já nem sabe o que está regendo ali, e aí ele do outro dia já tem que trabalhar daquele jeito ali, entendeu? E eu acho complicado quando você está acostumado a fazer a linha do ponto A ao ponto B, e aí de repente vem um papel lá e diz, você agora só pode vir até a metade do caminho. E aí como é que faz? Você está acostumado a fazer aquilo ali, você tem um monte de passageiro, está contando contigo, e como que tu faz? Né? Aí você tem que explicar, aí o camarada te questiona, fala, pô, mas você não é legalizado, não tem teu selo, como que você não, entendeu? Então são várias regras. E eu estava conversando contigo mais cedo, Leco, que isso aí não acontece só na cidade do Rio, né? Você vê várias cidades do estado aí que o camarada tem horário para rodar, né?
ele é autorizado a rodar das 8 às 10, depois ele tem que recolher o carro, e aí volta depois de meio-dia, e aí depois roda até as 4 horas, recolhe de novo, depois é uma confusão, e a gente fica sem conseguir entender por que essas regras existem. Que regras são essas? Se você tem uma licença, você tem licença para trabalhar, pô. E os horários são regidos pela necessidade do passageiro. Né? O passageiro é que vai dizer para você, eu quero viajar a tal hora, então eu vou colocar a van para rodar naquele horário. Eu vou voltar a tal hora, eu vou colocar a van para rodar naquele horário. E isso aí ajuda o próprio município a suprir a necessidade do passageiro. Entendeu? Porque o passageiro precisa sair de casa e ir para o seu trabalho, e precisa retornar do seu trabalho. E aquilo precisa ser um horário curto. Ele não pode ficar na condução mais tempo do que ele fica no próprio trabalho. Entendeu? Então, é uma complicação tão grande que a gente começa a não entender mais o que é lei, o que é lei, o que é decreto, o que é comunicação, o que vale mais, por que esse sistema é separado do outro. E aí, quando você falou ali que surgiu o STPL, que veio da, né, a origem total foi do TEC, né? Só existia van TEC. E aí era mais simples de entender, né? Eu trabalho na van, eu trabalho no TEC. Então as vans do município de Janeiro, ela tem essa sigla do TEC, mas é a van do município. Aí criou lá o outro sistema. Mas por que eu não posso participar desse sistema aí? Né? E aí tu vê a evolução no outro sistema e o teu vai ficando para trás. E aí vem um montão de papel dizendo, você não pode, aquele lá pode, esse aqui pode, não, aquele lá também não pode fazer isso. Aqui. E aí você só vive com um monte de não pode, e você vai vendo o teu passageiro ficando no meio da rua, que é o que acontece toda hora, Leco. A fiscalização vem, você já foi avisado que não pode, e aí pode mandar descer todo mundo. E aí o passageiro que está viajando, né, para o seu destino, é obrigado a descer para esperar uma outra condição. E uma confusão imensa, Leco. Toda hora tem papel dizendo para você, pode isso, não pode aquilo. Você está entendendo? Regras novas toda hora. E a gente não sabe o que manda nisso aí. Regras essas que agora vão estar abertas para as perguntas. E nós estaremos esperando resposta. Quero agradecer aqui também os amigos que mais uma vez estão nos assistindo, os que chegaram agora, os que estão começando a entrar agora na nossa rede social. Tá? Aqui conosco está o nosso amigo, né, o Sérgio Madruga, que roda na linha Santa Cruz, né, que faz Deodoro, Coelho Neto. Estamos aqui falando sobre os problemas que o transporte alternativo tem sofrido ao longo desses anos, desses tempos, desses dias, que não tem sido fácil. Quero agradecer também o grande amigo que nos deu essa oportunidade de realizar esse sonho, que já é de anos, que é o Alan Frejó, o cara que abriu esse espaço, um cara visionário, que enxergou o problema do transporte, falou, meu irmão, me ligou pessoalmente, falou, rapaz, eu vou dar um espaço para vocês. Vocês precisam ser respeitados. Eu te agradeço também, cara. Puxa, isso aí é uma grande oportunidade para nós do transporte. Tá aqui, cara, eu fico muito grato que tá representando essa galera, tá podendo falar. Você sabe que a gente fica com isso na garganta, sabe, entalado. Toda hora vem uma pancada, alguma coisa, né? E o trabalhador, como eu te falei, Leco, ele quer trabalhar. A gente não quer ficar com essa papelada, não, que eu vou brigar, vamos brigar com o cara da fiscalização, com o cara da... Você quer trabalhar, né? E eu acho simples, o nosso trabalho não é complicado, Léo. É pegar o passageiro no ponto A e levar ao ponto B. E ele fica satisfeito porque ele sai da sua casa para ir trabalhar, para fazer o que quer que seja. Ele vai pegar a sua van, vai escolher, né? Eu quero ir de van, eu quero ir de ônibus, eu vou no metrô, Ele escolhe o que ele quer fazer. E ele entrou na sua van e ele espera chegar aonde ele quer chegar, porque a sua van tem o seu itinerário que diz que passa lá. Você está entendendo? Justamente. A mesma coisa seria com o ônibus. Então, a verdade é que o trabalhador, ele quer exercer seu trabalho todo dia. Você está entendendo? E o passageiro quer pegar o seu transporte no local onde ele escolheu e saltar aonde ele escolheu. Você está entendendo? Porque se você sai da sua casa para ir num determinado lugar e aí a van está proibida, e aí o ônibus também não passa. Cadê o ônibus? Não chega o ônibus, desapareceu. Né?
E aí você vai ser atendido pelo quê? Né? Aí o passageiro começa a ver que ele é obrigado a pegar a van aqui, desce ali, pega a outra van ali, aí vê se dá sorte de pegar um ônibus, até ele chegar no local que ele quer, ele já pegou aí 3, 4 conduções. Você está entendendo? E o trabalhador, ele só quer trabalhar, cara. Não precisa ficar vendo essas complicações todas aí. O trabalho é simples. E é revoltante, né? Trazendo um pouco, Sérgio, o STPL, né? Muitas pessoas estão nos vendo agora, né? E muitas foram as perguntas sobre a questão do STPL, onde existe uma grande diferença de operacional, né? Você sabe, né, que a AP5 hoje é a mais prejudicada. De todas as AP, a AP5 é a mais prejudicada, né? É uma linha que ainda não se definiu na operação, né? Como se ela não estivesse operando até hoje. Os amigos, eles estão, né, operando na marra, né? Conseguindo, lutando, né, para levar o seu ponto de cada dia. E existe a indiferença dessa questão da criação do STPL veio daí, porque parece que foi vendido uma ilusão, porque antes seria ônibus. Era um projeto onde seria um ônibus, onde todo mundo, né, ficaria mais à vontade, e tudo mudou. Quando foi ver, já era uma licitação, onde a pessoa teve que ir correndo, já uns tiveram que limpar nome, acertar as coisas todinhas para poder participar. E não foram preenchidas todas, né? Ainda teria a vaga, por isso que abriu a licitação também em 2016. Então, no caso, hoje nós temos a P5, que está deficiente, tem a P4, a P3, a P2, a P1, que estão operando, e a que tem mais credibilidade, no caso, é a Taquara, que, graças a Deus, consegue hoje operar juntamente ao BRT, né, levando ali as alimentadoras, e está conseguindo fluir. Mas deveria ser para todos, né, Sérgio? Porque a van, de certa forma, todas elas é alimentadora. Todas elas pegam o passageiro ao seu local para levar ao seu destino. Hoje você não consegue mais, né, como a gente estava falando antes, né, você pegar uma van e transitar de Campo Grande e ir para Taquara, como era antes. Tirou-se isso e colocou-se o quê? Não seria mais jogo, mais viável, sabendo que todos vocês são licitados, todos vocês têm a licença? Não seria mais fácil o prefeito chamar vocês por liderança e dizer: vocês precisam operar junto com os ônibus para que possa suprir a necessidade dos passageiros? Porque, na verdade, é isso que os passageiros querem. O passageiro, ele quer uma segurança naquele trajeto. O passageiro, ele quer dormir sabendo que ele tem um horário que vai passar aquela condução para ele ir e voltar para o seu trajeto. Hoje nós vemos BRTs sucateados, lotados, uma demanda ridícula, né, de veículos, enquanto tem umas vans ali esperando para operar. E várias linhas já foram, mais de 100 linhas estão extintas. Ninguém cobra, ninguém fala nada. Então, por que tanta perseguição com a van que está ajudando? Por que tanta perseguição? Está beneficiando quem essa perseguição? É uma pergunta que às vezes a gente se faz. Parece que é um sistema onde que é para oprimir e acabar com algo que está vindo para somar. Entende, Sérgio? Isso. Como você vê essa questão hoje, Sérgio? Que o STPL tem a possibilidade de melhorar e tem um contrato que está vencendo 10 anos. Começou em 2002, foi o TEC. E agora, 22, encerra o contrato do STPL. E ninguém fala nada, ninguém conversa nada, e o prefeito é como se o transporte STPL também já não existisse mais. Daqui a 4 anos, acaba-se tudo, entra um novo político, um novo executivo, e aí o que vai acontecer? Começa tudo de novo? Aí a população tem que seguir a regra do novo político que entrou, né? Aí cada um, ninguém se entende mais, né? Vai tendo que obedecer uma nova regra. E é engraçado que o novo político entra e ele deixa tudo aquilo que foi construído lá atrás, amíngua, né? Deixa correr solto. E foi o que aconteceu quando você diz aí da AP5, né? Que é essa área aí de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, essa área aí, né? Que é o risco que os caras fizeram lá. Riscaram lá, de Deodoro para cima seria a AP5, né? Aí o que acontece? As licitações de van, elas foram feitas, né,
por área, né? Como você citou aí, né? Da 1 até a 5, né? E aí, o que aconteceu? Nós tivemos licitação na área 2, mas a 1 não teve, né? E aí, nessa divisão toda aí, ficou a área da Tijuca, que não foi coberta, e várias outras áreas aí na cidade, Leco, que a van não pode nem chegar perto, né? E aí o que acontece? Quando foi feita essa licitação, a última seria a P5, né? Que foi essa licitação 2016, que cobriria a P5. Né? Já haviam licitado algumas vans nessa área, que eram as primeiras, né? Foram as primeiras, e ali haveria um complemento para fechar essa parte da P5. Né? Em contrapartida, quando ia se fazendo as licitações das áreas, ia se empurrando a primeira van para frente. Ó, você não pode mais rodar aqui. Você quer do TEC? Vai para lá. Aí vai empurrando, empurrando todo mundo para cá, para a P5, que é essa área de Bangu, Santa Cruz. E aí já ficou cheio de van do TEC que rodava na cidade inteira, que todo mundo veio para cá, né? Para essa área de AP5. Aí você já começa a jogar várias vans que não tem aquela possibilidade de operar na sua totalidade, porque não aceita cartão, não tem a legalização completa, naquela época não podia nem fazer vistoria, e as fiscalizações olhavam para essas vans como se elas fossem piratas, né? E o passageiro também, que ele chega com seu cartão, não consegue mais passar, né? Aí o que acontece? Essa área, ela virou uma bagunça, Leco. Essa área da P5 virou uma bagunça. E aí vieram os políticos, como eu disse, um passa na cadeira para o outro e o político fala, não, eu vou resolver essa área aí e tal, e não se resolve. Sabe por quê? Porque ele chega, ele olha a bagunça que eles mesmos fizeram e está difícil de resolver, Leco. Cara, essa área está difícil de resolver. O cara tem que ter braço para resolver isso aí. Tem que ter consciência. O que está faltando é consciência. Da pessoa ter um humanismo de olhar e saber que é um trabalhador, um chefe de família, né, que está ali trabalhando, levando o seu ponto de garantia. Ali não tem vagabundo, tem trabalhador. Uma pessoa que está ali desde de manhã, acordando de madrugada, rodando muitas das vezes até quase 24 horas para poder levar o seu. Você é um trabalhador. Agora, você participou da licitação 2016. Foram abertos os envelopes do Diário Oficial das pessoas que foram contempladas e não foram para frente. Como funciona isso? Sai no Diário Oficial, é legal, foi contemplado e simplesmente depois de 5, 6 anos diz que parou, acabou. Essa é a única resposta que vocês tiveram? Leco, eu lembro como se fosse hoje, né? A licitação 2016 ela foi marcada para o Rio Centro, né? E aí, em cima da hora, mudaram o local. E aí, os trabalhadores tiveram que ir para o Rio Centro. Quando chegou lá, não é aqui não. Eles marcaram no centro, no prédio da Sul América, lá no centro. Aí todo mundo correndo, tá atrasado, porque você pensava que era um local, jogaram para o outro. Quando chegou lá, e aí se organizou, né? Houve uma espera e tal, se organizou, aí houve a entrega dos envelopes. Logo em seguida, rolou a notícia de que estava tudo suspenso. Naquele mesmo dia, tudo suspenso. Está suspenso e tal. Mas aí o chefe lá do setor, lá de toda a área da licitação, ele resolveu o seguinte, nós já iniciamos o trabalho, nós vamos terminar. Né? O dia de hoje vai ser terminado. E aí nós prosseguimos. E ninguém mais sabia o que ia acontecer. Entendeu? Mas prosseguimos, entregamos envelopes, ficou lá umas 30 pessoas lá para conferir e tal. Aquela parte daquele dia foi cumprida. E a partir dali começou uma luta judicial, né? Que as empresas de ônibus tinham pedido uma liminar para cancelar aquela licitação, porque achavam que aquilo feria o lucro deles, e uma série de justificativas que não tinham nem como ser. Né? E que, na verdade, as empresas de ônibus elas achavam que elas tinham o comando do território. Esse território que eu te falei, que foi dividido lá no Lápis,
Então, foi dividido no lápis, e aí na licitação dos ônibus, esse consórcio aí vai ficar com a área tal, e o outro com a outra área tal. Aí, ali, eles começaram a achar que eles eram dono do chão, dono da rua, dono daquele território. E aí ninguém mais pode explorar aquele território. Então, as vans que já haviam sido licitadas até aquela hora, elas não foram objeto de ação na justiça. Mas essa área P5, não sei por que foi, né? Porque talvez as linhas já fossem mais definidas, e ali eles quiseram impedir aquilo ali. E aí começou essa guerra, né, de empresas de ônibus contra a prefeitura. Nós, como grupo de licitantes, resolvemos contratar um advogado e fomos entrar nessa briga aí para saber como é que era. Porque você fica sem informação, você não sabe o que está acontecendo ali, né? E aí o advogado começou a dar um caminho, começou a fazer negociações. Infelizmente, nós não conseguimos pagar esse advogado, né? Porque os recursos eram cada vez menores, né? E a gente teve que deixar a prefeitura cuidar disso. De uma hora para outra, a prefeitura parece que não teve mais interesse nisso, Léo. Desistiu, deixou rolar, você está entendendo? E a gente começou a fazer essas cobranças e olhar, a gente precisa tanto de um programa como esse, porque a gente não tem voz em lugar nenhum, Leco. A gente procura, fala com fulano, fala com ciclano, vai com o secretário muda, vai no subsecretário. Ninguém te atende da forma como deveria. Ninguém te dá uma satisfação, você está entendendo? E em todo lugar que você batia, o camarada falava assim, isso aí está na justiça, eu não posso resolver. Está na justiça, eu não posso resolver. Está entendendo? E o nosso advogado tinha esclarecido para a gente o seguinte, que não havia, ele dizia lá óbice, né? A palavra do cara, óbice, não há óbice, né? Não há impedimento. Porque, na verdade, o que o juiz tinha decretado lá era que houvesse ali uma interrupção durante 90 dias e depois 180 dias, para que se criasse lá um tal de um grupo para estudar se aquilo ali era certo, se não era. Só que aquilo ali era só para encher linguiça. Então aqui está o recado. Aqui está o recado. Vocês que estão nos ouvindo, meus amigos. Podcast, Voz do Transporte. Aqui a sua voz tem vez. Pode entrar lá no nosso canal, YouTube, Instagram, segue lá, faz a sua denúncia. Faz a sua denúncia. Pode me chamar no telefone particular. Vai ser uma honra para mim poder estar recebendo vocês aqui. Você é passageiro, você também tem voz aqui. Faça a sua reclamação, o seu relato, a sua indignação. O interessante aqui é resolver um problema que está sendo gerado já há muito tempo. Alô, prefeito, contamos com o senhor. Alô, SMTR, a resposta que nós precisamos ouvir. Está aí os trabalhadores esperando entender o porquê de tanta fiscalização sem nenhuma justificativa. Ou seja, a imprensa está marginalizando, dizendo que é milícias, que é isso, que é aquilo, como na verdade nós sabemos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma covardia pegar um trabalhador como o senhor que está aqui na minha frente e dizer que o senhor é um marginal, porque é assim que a imprensa hoje em dia classifica um condutor de van, um motorista que trabalha na alternativa, é assim que ele é visto. Pelo menos é assim que a imprensa tenta colocar. Porque se fosse assim vocês vistos, vocês não transportariam a quantidade de passageiros que vocês transportam. E hoje a realidade é que vocês transportam mais da metade da população do município do Rio de Janeiro. Não está sendo diferente nos outros municípios. A van veio e ficou. Não porque foi na marra, mas foi tudo legalizado. Foi licenciado. Então é necessário que agora tudo entre no papel e no eixo. E pare com essas covardias de tratar trabalhador como se fosse marginal. Vocês merecem dignidade, vocês merecem respeito. Vocês não são nenhum bicho. Você é casado, chefe de família. Quantos de vocês eu já vi chorando? Chorando. Hoje vocês transportam passageiros dentro da gratuidade sem receber nada por isso. Nenhum tipo de benefício. Mas vocês estão ali levando. Está sempre cumprindo com todo o protocolo que eles exigem. E com tudo isso vocês estão sempre sendo passados para trás. São muitas as promessas que não são cumpridas. A única promessa que eles não fazem é o que eles fazem. Que é simplesmente, eles não falam que vão sufocar. E sufocam. Eles não falam que vão atrapalhar tudinho e atrapalham. Agora eu queria entender
Como é que pode ele fazer um passageiro descer do carro, que eles julgam ser irregular, e oferece o quê para aquele outro passageiro? Vai a pé? Fica lá largado no meio da rua? Como é que é isso? Tem que se virar, desce da van e vai pro ponto, esperar o ônibus que já não veio antes e que agora é que não vai vir mesmo, né? E se vier, vai vir lotado, e aí você é obrigado a entrar no ônibus super lotado, né? Porque você foi impedido de chegar no seu destino. Eu tenho uma notícia para te dar. Eu busquei algumas informações dentro do contrato de vocês para que, sobre essa questão que você falou, da fiscalização, tirar o passageiro do carro e deixar no meio da rua. Pois está lá na lei, está na lei. Isso não é um contrato, está lá na citação da lei, da 3.360, que quando uma fiscalização ela pega um veículo que eles dizem estar irregular, eles têm que atender o passageiro que foi desembarcado. Então, se porventura... Tem que arrumar transporte para esse passageiro? Sim, eles têm que... Olha que eu não sabia disso. O jeito deles, né? Eles que estão tirando, o passageiro que não pode ficar no meio da rua. O passageiro não pode ficar no meio da rua. Ei, passageiro, vocês não podem ficar no meio da rua. Se existe uma blitz, uma fiscalização, a fiscalização se torna responsável por você. Antes, vocês eram responsáveis, o motorista era responsável por vocês, porque eles estão conduzindo. Mas quando a fiscalização tira vocês de dentro daquele veículo, tirou-se da responsabilidade do motorista e agora eles passaram a ser responsáveis por vocês. Então não aceitem ficar no meio da rua largado como se fossem bichos. Vocês pagaram a passagem para ir de um destino ao outro. Se a fiscalização que pertence à prefeitura tirou-se de vocês, a prefeitura é que tem que dar a devida resposta. Então, você não pode ficar dessa forma. O transporte não pode ser mais dessa forma. Você está entendendo? Hoje aqui não é só um apresentador. É um camarada como você, que também passou por tudo isso, porque eu vivi isso no transporte. Eu falo com propriedade de muitas coisas aqui, porque eu vivi isso no transporte, foram 19 anos de lotada. Foi muito tempo. Muitos anos, né? Não é uma historinhazinha. São muitos anos, eu falo com propriedade. Está aberto aqui, para a SMTR, Fiscal do Deto, qualquer um de vocês, assentarem aqui e darem suas devidas explicações sobre tudo que está acontecendo. Porque o que nós queremos aqui é que todo mundo tenha dignidade do seu trabalho. Que a voz de vocês seja ouvida. Por isso o nome do nosso programa é esse, a voz do transporte. Porque o transporte está oprimido. Ei, você, motorista de Uber. Ei, você, mototaxista. Ei, você, taxista. Ei, você, caminhoneiro. Vocês são transporte. E vocês não tiveram voz até hoje. Aqui está aberto para vocês. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença do meu amigo, Sérgio Madruga, que está aqui esclarecendo todas essas situações. Nós vamos estar convidando outros amigos, lembrando a vocês que esse foi o nosso primeiro programa inicial. Nós estamos inaugurando hoje. Peço perdão a vocês por qualquer equívoco na nossa fala. A gente fica um pouquinho nervoso, dá uma dorzinha na barriga. Dá um frio na barriga. Esqueci de perguntar. Nós temos um banheiro ali fora, ali, a produção já preparou tudinho, mas acho que você também... Frio na barriga só, mais nada. Deu para dar uma relaxada, né, Sérgio? Tudo de boa. E o objetivo aqui é esse, Sérgio, que vocês venham aqui, que vocês fiquem à vontade, a casa é de vocês, a casa é nossa, tá? O convite foi feito, graças a Deus, eu nunca vou deixar de honrar quem me honrou, quem está nos honrando. Às vezes a pessoa fala, política, mas não é não. Nem tudo é política, existem pessoas que têm humanidade, que querem fazer por nós. Então nós devemos ajudar quem nos ajuda. Nós temos que ser aqueles que são com a gente. Você está entendendo? Então eu aprendi uma coisa, a honrar quem me honra. Você está entendendo? Então, hoje o transporte, ele é grato sim a quem faz por ele. Hoje você não pode mais ser aceito como massa de manobra, como já aconteceu muitas das vezes. Muitas, né? Muitas vezes. Porque eu fico imaginando, como é que pode um homem olhar para uma necessidade, para uma conversa apenas, e enxergar toda uma situação em geral, e enxergar um problema, e fazer todo um investimento desse, para que você possa dar a sua vez. Eu bato palma. Eu também agradeço, Leco, a necessidade que o transporte em geral, como você citou aí, né? Tem o taxista, tem o mototáxi, tem o Uber. O Uber está sofrendo demais, cara. E a van que já sofre, né? Desde o início, né? E então, ninguém tem voz. Você bate na porta aí do município, do estado,
de um prédio desse aí, você é muito pouco atendido, entendeu? E geralmente você recebe o não como resposta, entendeu? E assim, há serviços que você tem que fazer lá, uma vistoria, uma mudança de nome, uma mudança de auxiliar, né? E ali você já entra com várias regras ali que você é obrigado a se submeter, que na verdade nem deveriam existir. Né? Parece que são dificuldades que são colocadas ali para você não conseguir. Você está entendendo? Demora, você pede um documento agora, ele só vem daqui a algum tempo. Entendeu? São muitas dificuldades. Então, quando alguém abre uma oportunidade dessa aí, Leco, eu fico muito agradecido de você poder falar, de você poder fazer a sua reclamação. E nisso aí, Leco, eu queria te pedir licença. Eu quero pedir aos meus colegas, o Leco, À vontade. que essa galera venha de massa, entendeu? Para assistir esse nosso programa, dar a sua opinião, comentar, compartilhar, convidar um amigo, eu vi o programa tal, vê lá também, cara, dá a tua opinião lá, cara, tu participa, porque nós somos, eu tive uma conta aí com um grupo que eu estava aí, Leco, o cara fez lá uma conta mais ou menos assim, tem tantas vans legalizadas, tanto TEC, tanto essas siglas, né? TEC, STPC, STPL, aí junta essas vans todas aí, nós temos aí uma base de umas 5 mil permissionários, né? Juntando todo mundo aí. Aí tu junta aí um motorista, o cobrador, é uma galera que você multiplica aí por 3, né? Dá uma base de uns 15 mil de trabalhador ativo, ainda tem suas famílias, você está entendendo? Então, se o meu colega ele chamar o familiar, chamar o seu cobrador para assistir, nós vamos mostrar que nós realmente somos muitas pessoas, você está entendendo? E a gente só vai ter atenção quando a gente resolver se juntar, se unir, Léo. Quem estava conversando. Tem que haver uma união. O camarada não pode estar olhando o colega lutando, como você, Léo, lutou bastante aí, e ele ficar assim, não, deixa o cara fazer lá, porque ele está fazendo pela gente, eu vou torcer por ele aqui. Não, você não tem que torcer, você tem que ajudar. E hoje a gente está pedindo para o colega, é isso aí, é o simples, é curtir, compartilhar, você está entendendo? Chamar o colega para ver, entendeu? E tá assistindo aí, como você disse, né, Leco? Vai ser ao vivo, né? Vai ser ao vivo. Ao então, vivo no YouTube. Nós vamos ter uma hora marcada, Já pô. se inscreve Tá lá entendendo? no canal, toca o sininho. Podcast Voz de Transporte. Tem uma hora marcada, então separa esse horário para ver, chama o colega, não, vou separar esse horáriozinho aí, ou então não pôde ver, vamos vai estar gravado, né, nas redes sociais, né? Então vai lá ver, compartilha, joga no WhatsApp do colega. Nós temos um grupo aí, Léo, eu não te falei não, né? Nós temos um grupo aí no Facebook que ele começou do zero, né? Começou do zero, nós estamos lá com 1.300 pessoas. Agradeço essa galera toda que está com a gente lá. Mas eu acho assim que a gente já tinha que ter chegado a uns 3 mil, entendeu? E eu vou botar esse nosso programa lá, né? Nós vamos estar juntos. Bacana, bacana. Né? E a gente troca muita coisa lá, o Leco. E eu quero chamar essa galera para se juntar a mim, para a gente conversar sobre isso aí, chamar o colega, entrar mais gente no grupo. Vamos nos unir, transporte. Vamos nos unir. Você pode não gostar de mim, né? Que tem um colega que não gosta do outro. O Serjão é feio, né? Como tu fala aí que eu não gosto. O Madrugão é feio. Mas posso ser feio, posso falar uma coisa que você não goste, mas a gente está lutando pelo nosso benefício. Entendeu? Então eu te convido para isso aí, o galerão, o colega, convido vocês aí a participar com a gente. Desculpa aí eu Show de bola, abre o seu coração, tá aqui o Madruga, Sérgio Madruga. Não adianta ele falar que o apelido já ficou, já de anos, Sérgio Madruga. Chama de Serjão, gente. Serjão. Aqui nós somos uma família, tá aberto para todos vocês. Eu conto com vocês sim, para que vocês estejam aqui. Aproveite essa oportunidade. Vai ter outros programas. Agora são toda quinta-feira, né, produção? Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, nós vamos estar aqui convidando vocês, lideranças, para que vocês venham aqui soltar o verbo mesmo. Fique à vontade, a casa de vocês. Não quebra a nossa mesa, mas dá uns tapas aí.
que nós estamos aqui para isso. Tá bom, Sérgio? Obrigado, eu agradeço a você por você ter vindo aqui. Agradeço a vocês que são meus amigos, vocês que nos conhecem já de muitos anos, aqueles que não nos conheciam, estão passando a nos conhecer hoje. Eu agradeço por vocês estar aqui nos assistindo e por aqueles que ainda vão assistir por outros canais de redes sociais. Nós estamos juntos, tá? Nessa força. Estamos aqui para somar em tudo que for preciso. Essa porta está aberta, o canal está aberto. Pode chamar no direct, eu vou estar respondendo a todos vocês, tá bom? Semana que vem, eu já vou estar jogando para vocês agora. Né? Não vou jogar hoje porque foi tudo muito corrido, porque hoje foi o primeiro programa. Obrigado por essa tua honra de ter vindo aqui, porque foi difícil chegar aqui, mas nós estamos aqui para somar. Tá? Conte comigo, conte com esse programa que está aberto para vocês, esse símbolo lindo aí que veio para ficar. Tá? Aqui vocês têm voz verdadeira, é a verdade como ninguém nunca viu. Podcast, voz de trabalho, a verdade como você nunca viu. Eu gostei disso. A verdade como você nunca viu. Vai ficar, né, Leco? Isso aí. Gostei disso. A verdade como você nunca viu. Então, um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Você quer mandar um abraço para sua esposa, para teus filhos? Aproveita o momento, cara. Tá te assistindo. Quero agradecer a minha esposa que incentivou. Quando eu disse assim, ó, marcou para mim, não, você vai largar tudo e você vai. A primeira coisa que ela falou, eu agradeço, né? Agradeço aí meus filhos, né, que estão sempre comigo aí, vão estar vendo. Agradeço aos meus colegas. Eu espero ter representado todo mundo, Leco. Pode ter fugido alguns assuntos que a gente não falou, mas não falou bonito, falou falou legal. Eu espero que a galera se sinta representada. Pode não gostar de mim, mas que goste da representação, entendeu? A gente está lutando pelo nosso ideal, né? Pelo nosso futuro, por desenvolvimento. E como eu te disse, Leco, o trabalhador, ele quer trabalhar. É muito simples isso. Só quer trabalhar. Mais nada do que isso. Um por todos, dois por todos nós. Quero agradecer também a minha esposa, que é a maior incentivadora. Está aqui nos bastidores, só preenchendo meu coração, me trouxe uma paz, um carinho. Minha filha, a produção, está de parabéns. O ambiente está lindo, está tudo perfeito. Só tenho que agradecer. E mais uma vez eu agradeço ao meu amigo por essa oportunidade, por tudo isso que você nos proporcionou. Alan Frejó, beijo no coração, meu grande amigo. Tamo junto. Gente, fiquem com Deus. Até o próximo programa. Fiquem conosco, não nos abandonem. Faz a sua inscrição. Siga no Instagram, no Facebook, no YouTube. Toca o sininho. Ó, lembrando a vocês, agora para ficar, hein? Uma vinhetazinha que eu esqueci agora. Que legal, né? Forte abraço, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Fui!